show de hoje recebemos Diego Vaz, fisioterapeuta, filósofo, analista existencial, representante regional do Partido Novo. Diego, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar participando desse podcast aqui no Talk Show. É uma responsabilidade maior porque a gente sabe da audiência de vocês, né? Então eu agradeço o convite. Valeu, Diego. Nos fale um pouco da sua trajetória de vida, do profissional e do cidadão Diego Vaz. Bem, já fui apresentado, né? Meu nome é Diego, eu sou fisioterapeuta, né? Sou filho do Alípio. Acho que todo mundo que é aqui de Cabo Frio conhece ou já ouviu falar no Alípio, né? Foi o primeiro fisioterapeuta aí da cidade, né? A família também toda daqui, minha família do meu pai, família da minha mãe. Então, assim, são 10 filhos de um lado, 9 do outro. Então, se tem uma família que é cidadã mesmo de Cabo Frio e sempre foi, é a minha, né? Porque meu pai é daqui, minha mãe é daqui, meus avós são daqui, né? Meu avô chegou aqui há muitos anos, é português, mas casou com uma cidadã aqui também de Cabo Frio. E aí eu comecei depois dessa apresentação da família, né, para a gente deixar claro aqui os traços e a raiz cabo-friense, né, eu comecei a minha jornada, né, principalmente depois de formado como fisioterapeuta, muito por causa do meu pai. Né, meu pai é fisioterapeuta, foi o primeiro fisioterapeuta aqui da região. E aí eu iniciei essa jornada seguindo, né, o caminho que ele já tinha aberto, né, com a clínica, né, a gente tem uma clínica Cabo Frio, que é a Fisiocenter, né, lá no centro, na Rua Raul Veiga, né, e aí eu segui os passos dele dentro da fisioterapia. E quando você fala que seu pai foi pioneiro, isso data de quando? Quando ele iniciou aqui? Rapaz, né, 70 e alguma coisa. Realmente, então, é uma estrada aí, são mais de 5 décadas. Uns 50 anos aí de atuação dentro da área da saúde, né? Então, muitos pacientes, muitas pessoas, muitas famílias foram cuidadas pelo seu pai, né? Porque antigamente o trato da saúde assim, era um pouco diferente, né? Porque assim, ele, como era o único fisioterapeuta da cidade, ele atendia na clínica, mas atendia também o SUS, atendia na PAI, atendia... Só abrir um parênteses. Nessa época, Cabo Frio não era somente Cabo Frio que nós conhecemos hoje. Arraial, Búzios. Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro da Aldeia vindo muito para cá, apesar de ser sempre um município, sim, né? Sim. Outro município, mas atendia, vamos dizer, a região dos lagos toda, né? Toda. E aí a gente, né, eu comecei atendendo lá com ele, na Fisiocenter, e aí a gente também tinha uma clínica no Arraial, atendia lá também, piscina, reabilitação com RPG, né, e aí entra naquela questão, né, em um momento ali, no atendimento com os meus pacientes, eu fui me dando conta que apesar da excelência que a gente sempre teve no atendimento, na reabilitação, ali, quando a gente pensa no ser humano como um ser humano biológico, né, na reabilitação que a gente chama na fisioterapia de cinético funcional dentro da biomecânica, né, quando você tem qualquer tipo de alteração, uma dor no ombro, na coluna, no joelho, a gente age dentro da fisioterapia através da correção da disfunção que você tem. Então, nesse aspecto biológico, a fisioterapia e a medicina, de uma forma geral, ela tem uma abrangência bem interessante, mas ela não pega e não abrange o ser humano, né, de uma forma ampla. E aí eu percebia muitas vezes isso no meu atendimento, que a gente conseguia reabilitar o paciente até um determinado estágio, mas muitas vezes esse paciente voltava com a mesma queixa, voltava com a mesma dor, ou trazia situações para dentro do consultório que muitas vezes eu me sentia incapacitado em ajudar. Perfeito. Então, assim, a minha busca por excelência profissional sempre partiu desse princípio, né, do olhar para o outro, o olhar para o paciente que vem até você trazendo sempre algum problema, alguma dor, e muitas vezes você se colocava impotente dependendo da situação que ele trazia, né, que muitas vezes trazia questões pessoais, psicológicas, psicossociais e às vezes até espirituais que você não conseguia ajudar. E você, dentro dessa caminhada, você mesmo teve que se descobrir, né? Muita coisa. Você saiu de Cabo Frio, teve que ir em busca dessas respostas, para você poder até se encontrar, porque para cuidar e para tratar do outro, a gente também tem que ter
esse autoconhecimento, não é verdade? Tudo começa ali por esse autoentendimento, né? Eu não diria nem autoconhecimento, primeiro é um autoentendimento. Perfeito. Porque você primeiro entende e depois você conhece, né? Porque você não conhece nada sem você entender Perfeito. como aquilo funciona. E isso a gente pega tanto, né, na questão biológica, dentro do tratamento convencional, da fisioterapia ou da medicina. Você pega dentro das questões sociais e psicológicas e também da questão espiritual. Então, assim, a minha busca sempre foi uma busca em direção à verdade. Então, assim, eu sou de origem de família católica, Sim. parte pai, parte mãe, mas ali dentro de algum momento ali na minha adolescência, eu me afastei da igreja. Hoje eu entendo o porquê, né? Questão da teologia da libertação, o comunismo, o marxismo cultural se infiltrando dentro da igreja. Eu não entendi aquele movimento na época e acabo me afastando por causa do que acontecia dentro daquele movimento. Mas isso até na fase da adolescência, a gente também nas escolas, nas universidades, esse questionamento, ele é natural, até em certa forma, até do próprio jovem, do adolescente, né, dessas contestações. A fase da rebeldia, né? A fase da rebeldia. Mas assim, é que ali é tudo muito mal conduzido, né? Perfeito. Então, assim, as questões relacionadas à igreja, principalmente à igreja católica, ela é desvirtuada dentro das escolas, né? Então, assim, a gente aprende na adolescência que a igreja católica é responsável pela Idade das Trevas, né? Que ali a Idade Média foi a Idade das Trevas porque era a igreja que comandava, que não teve Inquisição, a Inquisição, que não tinha nenhum conhecimento científico, né? Que a igreja travou o avanço científico na época. E depois, quando a gente se aprofunda na verdade, que você vai buscar, realmente você vê que isso é mentira. Né? E que, na verdade, naquela época, na Idade Média ali, a gente teve vários pensadores que transformaram a forma de pensar e se a gente pensa hoje de uma forma muito mais ampla, a gente deve muito a esses pensadores daquela época, entendeu? São Tomás de Aquino e vários outros. São Tomás o principal, né? Pelo menos para mim, assim, o principal. Mas não só ele. Não só ele, são vários. Como, por exemplo, a forma que a gente pensa hoje mais progressista, mais modernista, a gente deve muito lá a Guilherme de Ockham, no final da Idade Média, que trouxe a proposta do nominalismo, por exemplo, entendeu? Que foi dando sequência a essa forma de pensar mais reducionista, que tira o Deus do centro das coisas e coloca o ser humano. Então, assim, até tanto para um pensamento mais conservador quanto para um pensamento mais progressista, a base dele se estrutura na Idade Média. Né? Então ela não pode ser chamada nunca uma Idade das Trevas, né? Claro. E aí, voltando para a conversa onde a gente estava, né? Por essa colocação, né, tanto minha, né, como adolescente, que já tende à rebeldia, né, como todos nós tendemos, e essa, vamos dizer assim, essa tomada ideológica das escolas, né, corrompendo a forma de pensar, você acaba se afastando daquilo que você foi direcionado a seguir.